A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Uma ótima noite a você que acompanha a programação da Rede Mundial. Programa na sua opinião. Sempre um tema polêmico. E agora, em novo dia, antigamente era quinta, agora nós estamos todas as quartas-feiras ao vivo às 10 da noite. E continua sempre importando a sua opinião. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema que tem movimentado aí a mídia, a opinião pública, como sempre, a atuação policial. E muita gente fala também sobre a inversão de valores. Hoje em dia, infelizmente, uma parte da mídia faz uma cobertura um pouco distorcida dos fatos. Aqui nós não temos compromisso nem com A, nem com B, nem com C. Nosso compromisso é com a verdade, passar informação como ela é até você e você sim se manifestar, dizendo se você é contra ou a favor. Nós vamos falar hoje da operação, de um modo geral, das operações policiais no Brasil, envolvendo a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, mas especificamente nós vamos falar sobre essa última operação que aconteceu no Rio de Janeiro, com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no Morro do Cruzeiro. Muita gente questionou, mortos, muita gente achou que a polícia agiu exatamente como tinha que agir, que não poderia continuar aquela situação como estava. Outras pessoas acham que não, que a polícia realmente exagerou, que foi uma operação atabalhoada, que não poderia ocorrer da forma que ocorreu. Mas nós queremos saber o que você pensa sobre o assunto. Essa inversão de valores que muita gente fala que tem no Brasil, nós queremos saber. A polícia, ela age com excesso de violência, ela age de uma forma que poderia ser criticada pela população, ou a polícia não, ela age fazendo o trabalho dela com tudo que ela tem que tomar de providências. Você vai opinar e você já pode dar sua opinião através do nosso Instagram, que daqui a pouquinho já vai aparecer aí na tela, Programa na Sua Opinião. E você vai responder a nossa pesquisa de hoje. Não só responder, você pode também deixar a sua opinião através do Instagram e nós vamos ler, lógico, se der tempo, às vezes não dá para ler de todo mundo, mas se der tempo nós vamos ler também a sua opinião enquanto nós divulgamos as prévias da pesquisa. E lembrando, se você quer assistir também pelo YouTube, você pode acompanhar a programação, o Programa na Sua Opinião, através do canal no YouTube. Esse canal do YouTube, que vai aparecer agora também na sua tela, você vai encontrar tantos os programas já veiculados, tá? Como também a programação ao vivo. Basta você acessar no YouTube, Programa na Sua Opinião. Lá você pode acompanhar. Às vezes as pessoas falam, eu estava viajando, eu fui para um local onde não deu para assistir o programa, como é que eu faço para acompanhar ao vivo um programa que eu perdi? Está aí na sua tela. Canal do YouTube, Programa na Sua Opinião. Daqui a pouquinho a gente já vai apresentar os nossos convidados. Eu queria dar o meu boa noite inicial à Priscila e já pedir a ela para mencionar nossa rede social, como a pessoa pode fazer para acessar e para deixar a sua opinião. Boa noite, Priscila. Prazer em falar com você. Boa noite, doutor Denis. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer também falar com o senhor. E aos nossos telespectadores é muito simples. Basta acessar aí as nossas redes, Programa na Sua Opinião. Temos o Instagram, programa também ao vivo pelo YouTube e o Twitter também tá aí para os comentários, doutor.
Ótimo, então eu queria já aproveitar a oportunidade, Priscila, e passar você para apresentar os nossos convidados de hoje sobre esse assunto tão polêmico. Nós temos 3 convidados aí no estúdio que vão debater sobre o assunto, sobre a nossa matéria-tema. Já queria passar você para a apresentação. Por favor, Priscila. Ao meu lado aqui, eu tenho o Coronel PM Humberto Leão. Ele é representante na diretoria da Associação Defenda PM. O Rildo Marques é membro do Movimento Nacional de Direitos Humanos de São Paulo, e o doutor Luciano Estanca, que é médico psicanalista. Doutor. Ótimo, eu queria agradecer já a vocês a presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E antes da matéria-tema, eu queria que vocês dessem aí uma pitadinha no assunto, rapidamente, sobre as operações policiais, a cobertura por parte da imprensa e a opinião pública. Queria começar com o Coronel Humberto Leão. Por favor, Coronel. Uma boa noite a todos, uma honra estar aqui no programa. O que nós entendemos como uma grande injustiça são a forma que grande parte da mídia noticia os eventos com intervenção policial, muitas vezes usando o termo a polícia matou o suspeito. Quando você tem um confronto em que são criminosos com fuzis fortemente armados, colete à prova de balas, que tem uma operação planejada e não há a entrega, não há a prisão, porque há uma resistência, e daí nós temos troca de tiros, e o policial ele tem a obrigação, né, de fazer a legítima defesa de outrem e de si também. A notícia tinha que ser honesta, a notícia tinha que ser muito justa, tinha que ser colocada aqui no confronto com a polícia, o criminoso, porque é um criminoso, quem está com um fuzil no tráfico de drogas, uma situação daquela, não é suspeito de nada, é um criminoso flagrante, em flagrância. Ele acabou morrendo num confronto com a polícia, quando ofereceu resistência. E não, a polícia foi e matou um suspeito. A gente vê, se fosse realmente realidade, que a notícia fosse dada assim, não teria problema, se fosse apenas um suspeito. Mas casos de flagrância que realmente você tem um criminoso perigosíssimo ali, não pode essa parte da mídia colocar uma notícia denigrindo e com mentira. Então eu sou policial, eu não vou lá pegar a arma, vou lá e mato a pessoa. Não, você está fazendo uma operação em que a intenção é prender criminosos, apreender armas, drogas, produtos de crime e apresentar a ocorrência. Apresentar a ocorrência na delegacia. E não você ir lá e fazer uma execução. Casos que, porventura, ocorra um excesso da polícia, um desvio de um dos agentes, aí sim você vai ter uma reprimenda. Você tem provas, você tem testemunhas, tem uma investigação. E aí o mal policial, esse sim, vai perder a patente, a graduação dele, vai ser punido, né, vai responder tanto, né, ou no tribunal do júri como na justiça militar. Então, nós achamos que tem que ter honestidade de propósitos quando se vai dar a notícia. Né? Pegar toda a circunstância e não chamar criminosos perigosíssimos de suspeitos. Isso não pode. Está muito errado e a população no geral, tenho certeza que concorda com a gente. Eu queria, antes de passar para o Rildo Marques, para a pitadinha inicial dele sobre o assunto, eu queria, Priscila, por favor, passe a nossa pergunta agora da nossa enquete para o nosso telespectador já poder votando e participando. Muito bem. A pergunta é: houve abuso por parte da PM na operação no Morro do Cruzeiro, no Rio de Janeiro? Já queria passar ao Rildo, agradecendo a presença dele, e uma pitadinha sobre o assunto, Rildo. Então, boa noite, Denis, boa noite, Priscila, Coronel Humberto, Luciano, um prazer estar aqui com vocês. De fato, esse é um tema bastante delicado, complexo, e ele não tem uma única resposta, ele não tem um único lado, né? Na verdade, na visão dos defensoras, daqueles que têm como princípio a análise pela cultura dos direitos humanos, a gente compreende o que é mais importante na sociedade, o bem mais valoroso é a vida. Então, quando nós nos deparamos numa situação como essa no Morro do Cruzeiro, é preciso registrar que não é a primeira vez. Nós já tivemos no Rio de Janeiro o Vidigal, nós já tivemos no Rio de Janeiro a Candelária, com números 18, 19, 20 mortos. Nós tivemos Paraisópolis aqui em São Paulo,
nós tivemos uma série de outros grandes confrontos entre policiais e setores da população, onde você termina com uma quantidade exagerada de mortos, né? É fato que, como explicou aqui o coronel Humberto, a polícia ela tem o dever de enfrentar a criminalidade, ela tem o dever de fazer a proteção da sociedade, de evitar que a violência ela seja uma forma de convivência humana, mas também ela, no nosso entender, ela tem que procurar agir sempre no proteção da vida, ainda que numa situação de confronto. Por que isso? Porque interessa numa sociedade democrática, numa sociedade civilizada, que aquele criminoso, aquele grande facínora, ele seja preso, ele seja trazido à justiça, e para que a população, inclusive depois do processo, conheça os motivos, por que nós da sociedade estamos produzindo traficantes, facínoras e outros tipos de criminosos. Então é fundamental que para a democracia, o Estado de Direito, a gente cumpra aquilo que está na lei, ou seja, o criminoso ele deve ser detido e ser preso. Na impossibilidade, como disse o coronel, na defesa da vida do próprio policial ou de outro, o policial, enfim, ele tem que ter uma ação mais enérgica. Mas eu considero a ação na Vila Cruzeiro, como considero as operações aqui na Cracolândia, em São Paulo, na Operação Caronte, como considero Paraisópolis, como considero Vidigal e uma série de outras ações, como existiu na Bahia, a polícia ela também passa a ser vítima de uma ordem que o Estado está dando, porque aqueles policiais que estão indo na linha de confronto, às vezes vão muitas vezes sem possibilidades daquilo ser realizado. Então, na nossa visão, para que haja garantia dos direitos humanos de qualquer pessoa, inclusive dos policiais, é necessário ter uma ação policial que tenha a inteligência. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos uma polícia civil extremamente competente, uma polícia civil extremamente amparada para poder fazer um trabalho prévio de identificação, de desbaratamento do crime mais organizado, exatamente para que você tenha ações onde você não leve numa linha de confronto. E a outra questão, a Polícia Militar de São Paulo, por exemplo, eu falo da Polícia Militar de São Paulo, que eu conheço, não conheço a Polícia do Rio de Janeiro, ela é uma polícia altamente preparada e qualificada. Ela sabe os momentos que tem ou não que fazer o enfrentamento de frente, porque ela sabe que se ela fizer o enfrentamento de frente vai produzir mortes. Agora, na nossa visão dos movimentos de direitos humanos, é necessário que aqueles que fazem a gestão da segurança pública tenham como ordem para toda a corporação e para todas as instituições da polícia que o bem da vida seja o primeiro ente a ser protegido, mesmo daquele que deve ser preso, mesmo daquele que está praticando um crime, às vezes um crime hediondo. Porque é isso que diz a lei. Nós somos uma sociedade, no século XXI, civilizada, temos uma Constituição e na nossa Constituição ainda não está autorizada a pena de morte, com exceção do estado de guerra. E o que nós estamos assistindo, em algumas situações, é morte dos dois lados. E quero falar aqui deles, que essa violência exagerada por parte das instituições do Estado tem levado, inclusive, a uma rebelião oculta, onde nós estamos perdendo policiais também. Eu não tenho aqui o número exato, o coronel Humberto pode nos dizer, nós temos perdido muitos policiais e o Estado não pode aceitar nem que policiais sejam mortos na quantidade alta como está sendo, como não podemos aceitar que a polícia ela tem ações estritamente para matar. A polícia ela tem sim, nós precisamos da polícia, ela é muito importante e ela tem capacidade e inteligência suficiente para poder fazer ações de enfrentamento ao crime, diminuindo quantitativamente o número de mortes que nós só estamos vendo aumentar nos últimos anos. Então, nós precisamos debater, nós precisamos encontrar soluções e eu acredito que tanto as autoridades como os trabalhadores da segurança pública, como a sociedade civil e as pessoas que se dedicam ao estudo sobre o tema, ambos de encontrar uma solução para que a vida no Brasil seja o ente mais bem protegido por todos, não só pela polícia, mas por todos. Queria agradecer ao Hilde, já passando ao doutor Luciano, também agradecendo pela presença, ter aceito o nosso convite.
Doutor, sobre o assunto, eu queria só dar mais uma pitadinha no seguinte. Como é que funciona, assim, psicologicamente falando, a cabeça de um policial, por mais treinamento que ele receba, por mais condicionado que ele seja a essa função, como funciona num episódio como esse, que você entra num lugar hostil, sem saber aonde o tiro vai sair, de onde o inimigo está, o que pode acontecer? Como o ser humano processa isso daí? Boa noite, doutor. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, Priscila, Denis. E, realmente, o ser humano é algo muito complexo. Então, a primeira culpada, como sempre, é a mãe. Quando você era pequeno, você fazia algo errado, tua mãe falava, vou chamar a polícia. O outro culpado é o médico. Se não for bonzinho, o médico vai te dar injeção. Então, o policial, o médico está ali, ó, vocês são opressores. Então, nós já temos alguma cultura nisso. O ser humano em si, ele é na sua zona de conforto, na sua poltrona, na sua casa. A gente vai ver coisas menores. Por exemplo, nós conhecemos pessoas que entram no carro e o Satanás entra nele. Ele buzina, ele xinga, ele fecha, ele briga com todo mundo. E você fala, nossa, o camarada em casa é uma pessoa, pegou o carro, virou outra. E a gente vai ver situações diárias disso, como o ser humano muda, ele é volátil. O treinamento é óbvio, ele é necessário. Sua mãe lhe treinou, nos treinou. Não fala de boca cheia, não responda para os mais velhos, respeita os superiores, o professor. Então a gente teve todo um condicionamento. Mas naquele momento nevrálgico, muitas vezes isso desaba. A gente está falando dos dois lados, até o Rildo foi muito honesto aqui, dos dois lados. O policial é um ser humano, o bandido também. Só que muitas vezes, ele tem hierarquia, ele tem chefia, ele tem muito a perder, ele tem família, ele tem um emprego, e uma situação pode pôr abaixo tudo isso. E eu concordo que o indivíduo devia ter um amparo melhor. Eu fui presidente de CONSEG durante anos, trabalhei com o Conselho Comunitário de Segurança durante anos. E a sociedade civil, que tinha que melhorar, sem eletrônica, a gente dava cartuchinho de tinta para as delegacias que não tinha como imprimir boletim de segurança. A gente teve policiais que eram abnegados, comandantes abnegados, que botavam até dinheiro do seu próprio bolso. E a gente vê que realmente o Estado, ele abandona isso. Então nós vamos ver o abandono da saúde, do professor, do policial. Então essa discussão, eu acho que ela é muito produtiva, que as bases da sociedade, a organização da sociedade deve ser mais equilibrada. E você, quando entra num confronto, você muda. Adrenalina, você vai ter cortisol, você vai ter uma mudança muito grande naquele confronto. E muitas vezes você tem atitudes que você, obviamente, não teria. Como bem o coronel Humberto falou, coronel, ele nunca saiu de casa, hoje eu vou matar alguém. Eu acho que nenhum policial faz isso. E o bandido? Muitas vezes ele vive numa situação que ele está num desespero, ele está numa situação que ele fala, eu não tenho mais nada a perder. Até eu trabalhei já em áreas como Grajaú, uma série de lugares conflituosos, já atendi muito bandido. Tem família, tem mãe, tem filho. Já atendi muita família de bandido e já fui protegido por bandido. Eles falam, pô, o doutor vem trabalhar aqui não acontece nada. Então você fala, nossa, ele é humano também. Então esse tema, eu acho que realmente a discussão é muito importante, não é um agredir o outro, mas agora o condicionamento. Uma verdade, uma mentira falada 1000 vezes vira uma verdade. Então a gente foi ver imagens televisivas, coitadinho foi morto, só que ele está aqui com uma pistola e a foto dele é daqui para cima. Pô, mas ele está com a pistola. Mostram uma meia verdade do que estava acontecendo. E é óbvio, num momento de confronto, eu não posso chegar, meu amigo, por favor, o senhor poderia me entregar a sua pistola?
bala, a sua arma. Então, é um tema tão nevrálgico e a gente está tentando melhorar. Cracolândia. O indivíduo não tem mais cérebro, coitado. Ele está noiado de um jeito. A gente ia distribuir comida, cobertores, e o camarada viu o cobertor do outro, ele já tinha ganho dele. Ele esfaqueava o outro. Então, chegou a um ponto que o cidadão de bem que ia fazer um trabalho social corria perigo, porque o indivíduo está de um jeito que ele não responde mais. Agora, ele está abandonado, ele está solto na sociedade. Então, isso que é muito importante a gente cobrar de quem? De quem tem o poder, o dinheiro, a forma de investir, tanto no policial, como da melhora do ser humano, para ele não ser bandido. Então, o comportamento humano, ele deve ser trabalhado. E uma coisa que eu gosto muito, a gente vê aqui numa emissora que nós temos um pessoal evangélico, essa parte da religiosidade. Então, quando nós vemos, não matarás, certos princípios que muitas vezes a família não conseguiu colocar, a religiosidade consegue. E a gente vê pessoas nas cadeias, a gente vê pessoas que eram bandidos, ele fala, não, eu encontrei Jesus, ele encontrou uma força maior que ajudou ele a mudar o comportamento social dele. E isso é fantástico. Então, muitos movimentos evangélicos, religiosos, eles ajudam muito, porque muitas vezes outros movimentos não querem nem saber. Quem vai nas cadeias? Quem faz um serviço de ressocialização, se não por... Não estou aqui sendo um religioso, eu estou constatando um fato, por Jesus, por uma força maior que vai melhorar o meu eu. E você incute daí uma esperança, uma mudança, um acolhimento que todas as pessoas precisam ter. Doutor, muito obrigado. E realmente, a presença aí das igrejas, não só evangélicas também, muitas igrejas católicas, muitas associações aí junto a presídios, é um trabalho social enorme. E eu acho que se não fosse isso, aí é uma opinião aí como cidadão e como pastor também, eu acho que se não fosse isso, realmente o Brasil já teria entrado em uma convulsão social. Eu queria pedir para rodar a nossa matéria e, na sequência, a gente já vai voltar com a Priscila, já com a primeira parcial da nossa pergunta de hoje. Pode rodar a matéria, por favor. Uma guerra desigual a olhos nus, sem regras, sem garantias e muito menos vencedor. De um lado, os que juraram proteger e dar a própria vida em defesa do cidadão. Do outro, aqueles que criaram suas próprias regras e que, para fazê-las se cumprir, agem arbitrariamente, doa quem doer. No centro dessa disputa, aquele que sente a dor e não encontra proteção, o cidadão. Viver essa realidade assustadora do país faz parte da rotina de conflitos diários dos brasileiros, que são obrigados a engolir a seco a alta taxa de violência. O Brasil ocupa hoje a 22ª posição dos 193 Estados-membros da ONU. Isso explica o fato de sermos a nação onde a população mais teme a violência no mundo. A solução estaria nas políticas públicas de combate à criminalidade. Porém, as forças de segurança esbarram em outro problema: leis que transmitem a sensação de impotência àqueles que a aplicam e, por consequência, a certeza de impunidade aos criminosos. Apesar desse filme de terror da vida real, um levantamento realizado pelo Monitor da Violência mostra que o Brasil contabilizou 41 mil assassinatos em 2021, o menor índice desde 2007. Se comparado a 2020, foram cerca de 3 mil casos a menos, uma queda de 7% nas mortes violentas. Uma vitória em meio a tanta contradição e dificuldade para promover a segurança. Mas há muitas batalhas a serem vencidas em um país onde os valores parecem estar invertidos.
Priscila, por favor, a nossa primeira parcial da pesquisa de hoje. A pergunta feita aos nossos internautas foi: na sua opinião, houve abuso por parte da PM na operação no Morro do Cruzeiro, no Rio de Janeiro? 21% disse que sim. Outros 79% afirmaram que não. Doutor? Priscila, daqui a pouquinho a gente já vai dar a opinião também de alguns internautas. Eu só queria mandar um abraço aqui, as pessoas estão mandando mensagem aqui. Eu recebi um telefonema agora, um contato do meu grande amigo Milton Neves, da Rede Bandeirantes. Milton, um abraço, um beijo no seu coração aí, acompanhando também a nossa programação. Queria mandar um forte abraço ao Leonardo Simone, também que manda mensagem sempre, acompanha aqui a nossa programação. E também ao José Luiz Munhoz, que está sempre atento aqui, também acompanhando. Eu vou só pedir agora licença a você, Priscila, eu vou ler a mensagem aqui que foi enviada pelo Leonardo Simone. Ele fala: a maioria da imprensa brasileira culpa sempre a polícia e não considera que de outro lado existe um bandido. É a opinião aqui do Leonardo, que muita gente também concorda com ela. Nós já estamos ok com o VMix, com o Coronel Fernando Montenegro? Então, por favor, Coronel Fernando Montenegro, boa noite, direto de Portugal. Muito obrigado pela gentileza do senhor aí, nos aguardar. Nós sabemos que o fuso horário aí já está tarde. Boa noite, é um prazer enorme falar com o senhor. Muito boa noite a todos, obrigado pelo convite de estar aqui. E qual a opinião do senhor, doutor? Essas operações policiais, elas têm exagero, não? Como é feito a abordagem da imprensa sobre o assunto? Bom, se está falando exatamente da operação na Vida Cruzeiro, eu acredito que foi uma operação muito sucedida, porque ela foi antecipada por uma operação de inteligência. E é interessante que as pessoas entendam que a inteligência não prende ninguém. A inteligência, ela serve para dizer onde está a mercadoria roubada, onde está ocorrendo a reunião de bandido. Então, a inteligência, ela indica onde está acontecendo. A partir daí, vai acontecer a ação policial. Ponto. Agora, uma segunda coisa que eu acho que é muito interessante esclarecer. O bandido, a primeira coisa, ele não tinha nada que está armado. A arma dele já é legal. Quando a polícia chega, ele tem a opção e até uma obrigação de se entregar. E se ele não e ainda responde à polícia com tiro, então ele está assumindo o risco dele e da população que está em volta dele. Então ele está todo errado. E se não morreu nenhum policial na operação, a operação foi um sucesso. Se morreu o vagabundo que estava atirando na polícia, a operação foi um sucesso. Eu passei ali a Operação Arcanjo, a operação que sucedeu à invasão e ocupação do complexo do Alemanha da Penha. O Exército passou 19 meses ocupando aquela região. Eu conheço muito bem aquilo ali, Beco da Rua 29, a Vila Cruzeiro, Campo do Ordem. A gente tinha que gerenciar baile funk acontecendo ali e várias outras coisas. Então, o que acontece é o seguinte, a gente não pode aceitar na nossa sociedade brasileira que tenha um espaço que a polícia não possa sair, que tenha um espaço em que a soberania daquele espaço esteja vinculada à vontade de um senhor da guerra que ocupa aquilo ali. Para a gente entender um pouco mais a teoria geral do Estado, que a gente está inserido, um Estado, ele corresponde a 3 elementos. Tá? Então, o Estado ele tem 2 elementos materiais, que é a população e o território, e tem outro elemento que é imaterial, a soberania. Da soberania é a forma como as leis do Estado são aplicadas numa região. Então, a gente não pode assumir que tem dentro do Brasil um país, um local onde tem uma população que vive sob as ordens e as regras daquele senhor da guerra ou daquele líder de gangue e a população ela vive aterrorizada. Essa é a realidade. A população que vive nesses locais, se ela não pode ter a proteção da polícia, ela vai ter que fazer tudo que o sujeito quer.
e ele vai cumprir a regra dele. Por exemplo, é uma região em que os comerciantes eles são obrigados a pagar uma taxa para o traficante ali, o dono do morro. Qualquer comerciante, você tem uma birosca para vender cerveja, você paga uma taxa para ele. Se você quer ser mototáxi, você paga uma taxa para o sujeito. Como é que a gente pode admitir uma coisa dessa no Brasil? Então, na minha opinião, o sujeito ali, ele está todo errado. Qualquer pessoa que tenha morrido é efeito colateral do risco que o vagabundo assumiu de ter atirado na polícia. Basicamente, é o que eu vejo. E essa DPF 635, ela faz o seguinte, ela proíbe das ações policiais nesses territórios. O que os bandidos fazem? Eles vão só reforçando as posições. Quando a gente entrou no Complexo do Alemão, depois daquela operação que aconteceu ali da invasão, a gente pôde ver ali, tinha seteiras em muros de concreto preparados ali para receber impacto de arma de guerra. E o sujeito ficava ali só com o cano do fuzil para fora, dando tiro na gente. Isso daí é um absurdo a gente admitir isso. Então não é possível que tenha local dentro do Brasil que seja controlado por facções de crime organizado dessa maneira e a população fique sujeita às regras desse tipo de gente. Coronel, eu queria agradecer ao senhor e só para esclarecer ao nosso telespectador, o senhor, qual a função que o senhor tinha ou ainda tem na Polícia Militar do Rio de Janeiro? Qual foi o seu envolvimento em operações especiais? Bom, vamos lá. Eu sou coronel do Exército Brasileiro, estou na reserva e eu sou das Forças Especiais, fui instrutor do curso de Guerra na Selva também em Manaus, participei de operações na fronteira com a Colômbia e com outros locais. E eu comandei o Regimento Sampaio, uma unidade de infantaria do Exército Brasileiro, na ocupação dos complexos do Alemão e da PEN após aquela invasão do BOP apoiado pela Marinha. Então, depois daquela operação de invasão, o Exército Brasileiro ficou ocupando por 19 meses os complexos do Alemão e da Penha. A Vila Cruzeiro é uma das velas do Complexo da Penha. O Complexo da Penha, ele fica ali numa área que tem um formato de ferradura, tem a Igreja da Penha ali perto, então tem vários morros ali em volta, Morro Caracol, e a gente passou ocupando aquilo ali muito tempo, fazendo patrulhamento nos becos, nas vielas, conversei com muitos moradores, com líderes comunitários, então eu conheço bem aquela realidade ali. E é muito complicado você estar numa região desse tipo. Você recebe tiro, você não sabe de onde veio o tiro, é muito complicado. Então, se a polícia conseguiu fazer uma operação ali, não morrer nenhum policial, é porque a polícia tem um grau de adestramento grande e eles não foram lá para matar ninguém, eles foram para prender. Então, se o bandido tivesse se entregado, não tinha morrido ninguém. Simples assim. Então, o bandido não tem nada que receber a polícia a bala. Então, ele está errado. Quem está errado nisso é o bandido, não é a polícia. A gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. Não é possível a imprensa brasileira ficar chamando o sujeito que está com a arma na mão de suspeito. O cara está em cima de uma laje, dando tiro na polícia, você pega a imagem e aí o jornalista fala, o suspeito. Suspeito, pelo amor de Deus... eu tento explicar isso aqui em Portugal, ninguém entende. É verdade. Fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos também, quando a gente fala que a polícia é recebida aí com armamento pesado, o pessoal não consegue entender, não. Apesar de lidar com gangues aqui também, mas aqui a polícia responde à altura e, maioria dos casos, a população e uma boa parte da imprensa dá total apoio à operação policial. Coronel, muito obrigado pela participação do senhor no programa. Foi um prazer enorme recebê-lo. Uma boa noite. Ok, contem comigo para boas práticas. Boa noite a todos. Eu queria retornar agora, Priscila.
ela vai dar mais uma prévia da nossa pesquisa. Na sequência, nós vamos para o Povo Fala e depois os nossos convidados vão abordar aí a opinião do coronel e algo que eles queiram acrescentar ao tema. Como está a nossa pesquisa, Priscila, por favor? A nossa pesquisa mudou um pouco. Fizemos a seguinte pergunta: houve abuso por parte da PM na operação no Morro do Cruzeiro, no Rio de Janeiro? 24% disse que sim. E outros, 76% disse que não. Doutor? Ok, já mudou um pouquinho aqui. 24% acha que sim, que houve um abuso da Polícia Militar na operação do Morro do Cruzeiro. Isso mesmo. E 76% diz que não houve abuso da polícia na operação no Morro do Cruzeiro. Vamos rodar o Povo Fala e nós voltamos com os nossos convidados. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber se, na opinião das pessoas, houve abuso por parte da Polícia Militar na operação no Morro do Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Na sua opinião, houve abuso por parte da Polícia Militar na operação no Morro do Cruzeiro, no Rio de Janeiro? Sim, eles pautaram pelo próprio racismo da própria instituição militar, além de eles não respeitarem os direitos das pessoas, de terem um mandado, levar para a polícia, para a delegacia e tudo mais assim, eles quiseram fazer uma chacina e limpar todos os pretos e pobres daquele lugar. Então eu acredito que foi muito racista, foi muito abusivo, e desde quando teve a intervenção militar do Rio de Janeiro, eles estão fazendo isso de uma forma sistemática. Morro do Cruzeiro, Morro da Babilônia, Morro da Rocinha em 2007, então foi meio abusivo, sim. Olha, é meio complexo a gente falar sobre isso, porque a gente não vive lá, né? A gente ouve dizer muita coisa, tanto ruim como bom. Agora, com referência a tráfico, eu acho que é uma coisa meio complicada, porque eles estão muito mais preparados, inclusive com armas, do que a própria Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que a gente vê, né? Então, para você chegar num lugar, subir um morro, onde tem vielas, tem 1000 lugares para se tocar e poder fazer uma coisa de guerrilha, é complicado. Então vai saber quem deu o primeiro tiro, né? É complicado, foram mortes, foram vidas, mas é uma coisa que está lá, irradiado porque o próprio governo não toma atitude. Sem dúvida, não tenho dúvida. Ação descabida, planejamento desumano e num Brasil tão desigual, certas considerações devem ser levadas em consideração, não? O que eu acho é que violência leva a mais violência, seja por parte de quem for. Eu não me aprofundei para dar uma opinião, não sou também advogado, não sou perito, mas eu só acho que violência não é bom. Leva a mais violência, seja da parte de quem for. Eu acredito que não, porque infelizmente não dá para tratar. Tem que invadir e tem que tratar a questão como tem que ser feita, né? Então não acho que houve abuso, né? Não. Porque você está numa situação muito difícil, né? Uma situação muito crítica. Não dá para ser amiguinho, né? De ser uma ação suave. São dois lados que um lado morre e o outro lado morre. Então é difícil julgar, mas é uma situação muito crítica. E na sua opinião, houve abuso por parte da PM ou não? Eu só queria lembrar vocês, semana que vem nós vamos continuar com esse tema, porque nós já recebemos vários contatos, a produção me passou aqui, também pessoas me ligando, inclusive queria mandar um abraço ao Coronel Telhada, ele não pôde participar hoje, mas vai participar na semana que vem. O tema vai se manter, esse mesmo tema, sobre operações policiais, papel da imprensa, cobertura, se houve excesso ou não. E também contaremos com a presença de Rodrigo Pimentel. Ele foi do BOPE do Rio de Janeiro e foi inspirado nele e alguns outros policiais militares do Rio, a série, os filmes, A Tropa de Elite. Ele, inclusive, fala que foi inspirado nele, o Capitão Nascimento, da Tropa de Elite. Ele vai estar conosco na semana que vem. Mas eu quero devolver a bola para os nossos convidados agora. Você pode ir votando, daqui a pouco a gente já vai ter uma outra parcial. E queria passar a Humberto novamente. Humberto, essas declarações aí, você vê que a população, ela fica um pouco dividida sobre o assunto, mas as autoridades normalmente vão nesse aspecto que a polícia fez o trabalho dela. Eu queria que você analisasse um pouquinho a opinião do telespectador, quando fala que houve violência, e também do coronel que nos atendeu lá, o Coronel Fernandes.
Nós entendemos que a operação policial ela tem um planejamento bem complexo, que envolve inteligência, envolve toda a visão sobre o cenário. Essa possibilidade de efeito colateral de civis serem atingidos, ela tem que ser muito prevenida, muito evitada, porque, inclusive, na apuração, você está falando muito de opinião, se foi correto ou não a operação. Agora, você tem toda uma apuração envolvendo perícia, né, para ver quem que acertou vítimas que possivelmente aí não fossem criminosos. Os criminosos estavam armados, muito bem armados, e foram atingidos. Ali você não tem um crime de homicídio, ali você tem uma morte decorrente de resistência. Mas se houve, né, civis que foram alvejados, quem que alvejou? Eu já vi vídeos, né, de traficantes que atingiram civis para que a polícia socorresse aquele civil e ele pudesse fugir. Tem vários vídeos, tem no YouTube, tem lá data, local que isso aconteceu. E se por acaso houve algum desvio de um policial, isso vai ser apurado. A polícia científica vai verificar, né, qual é o projétil que atingiu aquela vítima e tudo mais. As operações muito bem planejadas, elas vão sempre prever, ali não é um caso normal de policiamento, de um confronto simples com um criminoso, uma operação de guerra. Então ali, tanto que quando não é a polícia militar, vem o apoio do exército para a GLO, operações de garantia da lei e da ordem, que é algo bem complexo, guerra mesmo. Então, com armas muito pesadas. Pode haver esse efeito colateral? Pode, mas não queremos, ninguém quer esse efeito colateral. Então isso vai caber realmente ao planejamento. Depois que já aconteceu a operação, que é o caso agora, é a apuração. E a apuração aí entra a polícia judiciária militar, a polícia científica, para ver se houve desvio de alguém ou se foi traficante que cometeu aquilo. Então, nós temos evidências e provas de outras ocorrências em que quem alvejou o civil foi o traficante. O que nós não concordamos com a opinião de um telespectador ali foi de que foi uma ação racista. Quando você pega corporações como do Rio e de São Paulo, que uma grande parte são pardos e negros. O policial negro matou, né, atingiu um civil negro ou um criminoso negro por racismo. Então, se o racismo é estrutural, se está na sociedade brasileira, então estar em todos os setores, isso é uma coisa. Né? Agora, falar que foi uma ação racista da polícia, bem descabido. Eu tenho certeza, nenhum policial for lá, eu vou lá para acertar um indígena, ou um negro, ou um descendente de asiático. Não dá para conceber uma coisa dessa, que alguém foi lá para racismo, para matar um negro, né? Que geralmente é o que colocam. Até porque o efetivo das polícias militares, dos corpos de bombeiros militares, polícia civil, tem vários negros. Nós somos, eu sou mistura de espanhol, italiano com índio, né? Nós somos misturados, o brasileiro é muito miscigenado. Eu estava estudando o Anuário de Segurança Pública brasileiro, né? Vem do anuário, e lá tem números, indicadores muito bons que mostram. Tem uma quantidade de vítimas de violência, que são pardos e negros, e aí tem os que foram mortos em confronto com a polícia. O percentual é muito próximo, é 75% para 79% de negros e pardos vítimas. Então, quando foi uma ação da polícia ou uma ação violenta de civil, de criminosos, nós temos uma miscigenação muito grande, né? Um grande número de pardos e negros, e muitas vezes envolvidos nesse critério da violência, o problema da pobreza, o problema econômico. Né? Então, não aceito de forma alguma que, independente de não estar naquela operação no Rio de Janeiro, de que alguém foi lá para cometer uma ação racista. É bem descabido, com certeza, é mais do que opinião, tem indicadores sobre isso, o comentário daquele telespectador. Eu só queria, antes de passar para o Rio e na sequência para o doutor Luciano, Priscila, alguns comentários aí, tanto do Instagram quanto do YouTube, está entrando um monte aqui de comentários, já queria pedir desculpa, não vai dar para ler de todo mundo, tá? Mas semana que vem nós vamos continuar com esse tema. Por favor, Priscila. A Débora Bittencourt disse da seguinte forma: a bandidagem está altamente aparelhada e com certeza a polícia tem que ir para cima. Débora Bittencourt disse que não houve abuso. A Maria Luísa Carnelosso disse que não houve, não. Bandido não perdoa ninguém. Não podemos deixar escapar. Portanto, a polícia está certa. A Celina Boschini disse: problema é educação e diferença social muito grande. Nesse país, lei tem falta, porém prática. Absurdo o que vemos.
Trabalho social, grande em todas as áreas. Falta tudo isso na área social. Ninguém coloca nada em prática. A Cíntia Covo disse: parabéns ao programa por este grande debate. E concluiu: e infelizmente, nossos policiais não têm o apoio populacional ou do governo. Muitos policiais estão adoecidos, desmotivados, com síndrome de burnout e estresse pós-traumático. Já a Maria das Neves disse: aprendi na minha infância que devíamos temer a Deus e respeitá-lo com devoção. Não levarei para não ir para o inferno. Melhor raça da vida é a religião. Parabéns ao programa, disse a Maria das Neves. Vamos lá. Celina Boschini também disse: bandido recebe salário, um absurdo. Agora, no Instagram, o Otávio disse: o preso hoje recebe mais do que o trabalhador de carteira assinada. E concluiu com uma pergunta: por que não tem direitos humanos para humanos direitos? Doutor? Então, já emendando aí essa última pergunta, eu queria passar ao Rildo, que é um especialista na área de direitos humanos, esse questionamento, às vezes, que a população faz. Por que o direito humano, primeiro, se existe, né? Se o direito humano existe mesmo para o bandido e só para o bandido, não existe para o cidadão comum. Por favor, Rildo. Então, Denis, eu queria fazer um comentário sobre a opinião do coronel do Exército, né? Mas eu vou primeiro atender o seu pedido. Eu quero falar assim, que isso é uma distorção do significado dos direitos humanos. Infelizmente, concordando com você, a imprensa, durante anos, sobretudo após a ditadura militar, foi tratando a questão dos direitos humanos num lugar que é a questão da defesa de bandidos. Os direitos humanos nunca defendeu o bandido. Os direitos humanos defendem que haja as políticas públicas universais de acesso para todos em um processo de igualdade e de uma liberdade controlada a partir da igualdade social. Ninguém aqui defende bandido. Eu não estou aqui defendendo bandido. Aliás, vocês não vão encontrar um advogado dos direitos humanos que são advogados de traficantes, muito pelo contrário. Vocês vão ver que os advogados desses traficantes, muitas vezes desses fascínoras, são escritórios, às vezes muito religiosos, que são advogados desses bandidos. Então, direitos humanos não advoga para bandido. Essa distorção que foi criada aí por alguns repórteres da década de 18, Afanasio Azadi, entre outros. Por quê? Porque há uma diferença de pensamento aqui, Denis, né? Os direitos humanos são pautados na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, do qual o Brasil, como Estado parte, ele é signatário do que está lá dito. E depois das grandes atrocidades da Segunda Guerra Mundial, onde um estadista, em nome de uma lei, em nome sabe lá do quê, matou milhões de pessoas, as Nações Unidas resolveram se reunir para discutir, olha, agora o centro do Estado tem que ser o ser humano. Não é possível que a gente mande para a Câmara de Gás milhões de pessoas porque elas têm um pensamento, porque elas têm um tipo de raça, ou porque elas têm uma religião, ou porque elas têm um comportamento de orientação sexual, ou porque elas têm um partido político. Foram 12 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, mas ciganos, gays, lésbicas, os comunistas foram colocados na Câmara de Gás também na Alemanha. Então, a partir dessa atrocidade humana nunca vista no mundo, com um grau de crueldade nunca visto que se espera de um ser humano, que chega a se duvidar que Deus existe, quando você examina os campos de concentração do nazismo, ou de outras guerras aqui que nós podemos mencionar, foi para isso que nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que os homens passassem a se respeitar e a vida fosse o bem maior. E que o Estado não fosse o patrão, mas que o Estado fosse o pai. Então, a divergência que eu tenho aqui com o coronel do Exército, porque ele parece herdeiro de Duque de Caxias, né? Porque Duque de Caxias foi o mais facínora na Guerra do Paraguai. Nós brasileiros, o Exército Brasileiro, dizimou a população paraguaia. Não vamos lembrar o que aconteceu em Canudos, em que nós cometemos um genocídio com quase 30 mil pessoas no interior da Bahia. Que, aliás, a origem das favelas do Rio de Janeiro são os soldados do Exército que lá voltaram e não tinham onde morar. Aí o próprio governo falou, vocês ocupem os morros. E a origem da palavra favela é porque lá no Canudos tinha uma planta chamada favela, que eles comiam com fome. E aí eles deram o nome nas favelas do Rio de Janeiro em homenagem a essa planta do Nordeste.
Então, vem lá, a formação do Estado brasileiro, que o coronel está dizendo que tem soberania, qual é a soberania do Estado brasileiro sobre a fome do povo? Qual é a soberania do Estado brasileiro sobre a falta de educação, acesso à saúde? E essa guetização dos negros que a gente empurrou enquanto formação para as favelas, para as periferias, sendo que 80% hoje dos mortos nesse país são negros. Então, há um racismo estrutural, porque os negros eram escravos porque eram tratados como coisas e não como seres humanos. E parece que essa cultura, ela veio incorporando ao longo do século. E nós não tivemos a capacidade, socialmente no Brasil, de rever isso. E continuamos tratando pessoas como coisas. Pessoas que moram na rua como coisas, como aqueles que estão fora do sistema, que não merecem a nossa atenção e o nosso carinho. E aí é fácil dizer, vamos matar bandido. Mas bandido também tem mãe, bandido também tem religião, bandido também... E aqui eu não estou defendendo bandido, eu concordo que se o bandido com a pesada atirou no policial, ele vai ter o direito de defesa. Agora, será que os 23 que estavam lá atiraram dos policiais? Eu não acredito. Então, eu queria dizer ao coronel, essa teoria do inimigo interno, isso já acabou, coronel. Isso daí é uma teoria da Segunda Guerra Mundial, que já acabou. O Brasil não tem seu inimigo interno. Nós temos a população onde uma parte, ela passa fora do sistema e vai para o mundo do crime. E o Estado tem que corrigir. E essa operação na Vila Cruzeiro, se teve inteligência, mas desculpe, então ela foi muito falha, ou ela foi pouco inteligente. Porque uma boa operação policial, e é a que nós queremos ver, é aonde todos saem vivos, ou um mínimo de pessoas saem vivas, ou acidentadas por uma questão de efeito colateral. Mas ali 23 pessoas, que inteligência foi essa, coronel? O senhor me desculpe, essa teoria do inimigo interno, nós precisamos acabar aqui no Brasil, e essa é a teoria do Exército. Então, eu queria ouvir a opinião da polícia, né? Daqueles que estão na inteligência da polícia, não desses que são herdeiros de Duque de Caxias, né? Porque guerra é guerra, e exército é para combater guerra. O exército foi feito para pensar no povo, o exército não foi feito para proteger direitos. Então, o conceito de soberania ali do coronel está equivocado, porque ele está vendo só uma. Nós estamos vendo outra soberania, que nós precisamos de uma prevenção à violência, nós precisamos da proteção dos policiais. Hoje os policiais que estão na linha de frente estão desguarnecidos. O salário da Polícia Militar aqui em São Paulo para os prazos soldados é um salário pífio, que não encoraja ninguém a enfrentar absolutamente nada. Eles são mal remunerados. Então, como eu tenho um profissional da segurança que não tem segurança social? O policial, assim como o professor, tem que ter segurança social. Ele tem que estar numa segurança de maneira que ele possa trabalhar bem para dar um bom produto para a sociedade. E aqui eu quero fazer coro com o coronel que nós precisamos, sim, valorizar os nossos policiais da Polícia Militar. Mas é preciso dizer que quando há abuso ou quando há um erro de estratégia, há um erro de estratégia, é disso que nós estamos falando, há um erro na inteligência quando você faz uma operação desastrosa como essa. E, por fim, eu quero dizer aqui ao companheiro Luciano, que foi lá na Cracolândia levar um cobertor e que o outro pegou e matou a faca de um. Isso é triste, Luciano, mas eu sou o Estado. Se eu penso como Estado, então eu vou lá e mato ele também. A função da polícia não é matar. O bandido, eu não estou defendendo o bandido, mas o bandido, ele já pensa no ruim. O que eu não posso é ter uma polícia que seja tão ruim quanto. Eu tenho que ter uma polícia preparada para responder ao ruim. Eu tenho que ter uma polícia que o prenda e que ele venha esclarecer por que ele faz aquilo. A sociedade tem direito de saber por que existe um tráfico. Hoje, 40% das pessoas que estão nas cadeias é por causa de tráfico de drogas. Agora, por que tem o tráfico de drogas? Por que tem arma na mão do bandido? Onde está a falha? A falha está no sistema de segurança. E aí nós vamos querer que essas operações com os policiais queiram resolver o problema do tráfico? Sim. Não é assim que nos parece que é o correto. É preciso debater muito, é preciso conversar muito, nós precisamos valorizar mais os nossos profissionais, mas nós precisamos debater mais no campo da ciência. Nós não podemos mais apoiar operações que, se ele já sabe onde é quem é o traficante, já sabe quem é, por que não arma uma forma de prender esse sujeito isoladamente ou fora dali?
Por que precisa entrar naquele complexo de gente com arma para atirar? Sabe que vai ter efeito colateral. Sabe. É isso que nós queremos aqui apontar e dizer, pode não ter tido abuso, mas foi errada a operação. Porque a operação produziu uma quantidade enorme de mortos. E é isso que nós temos que evitar. É isso que nós, dos direitos humanos, queremos evitar. E não somos defensores de bandido. Porque eu, pessoalmente, nunca advoguei no mundo do crime para nenhum traficante ou nenhum assassino. Tá certo? Nós defendemos a vida, defendemos o direito e a Constituição. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, é que nosso tempo está acabando, eu queria passar ao doutor Luciano e, na sequência, já a apuração, o resultado final da nossa pesquisa com a Priscila. E lembrando, olha, pessoal, a gente tenta entrar em contato com partidos de esquerda, com partidos que defendem, que não gostam da atuação da polícia, que defendem outros métodos, mas dificilmente eles participam do programa. Mas eu queria lembrar, como esse programa vai continuar com o tema semana que vem, se eles quiserem participar do programa, o programa está aberto à opinião. Aqui nós não estamos fechados com ninguém, como eu falei no começo do programa. Aqui nós vamos escutar todas as opiniões. Então, da mesma forma que a gente escuta aqui ex-militares do Exército, da PM, também estamos abertos a qualquer partido de esquerda, político, que tenha uma visão contrária ao assunto de poder participar na próxima semana. Queria passar ao doutor Luciano para suas considerações finais e depois já remeter a Priscila para o encerramento da nossa pesquisa. Por favor, doutor. Obrigado. Eu só queria deixar claro uma coisa. O Rildo está no seu direito, está falando muito bem, mas assim, nós temos uma mentalidade de manada. É quando sai aquela turma do futebol. Então, o Rildo nunca jogaria uma pedra numa vidraça. Mas quando ele está em grupo, ele faz atitudes que até ele desconhece. Às vezes a gente vê o filho da gente num grupo que depredou, que pichou, que quebrou naquele momento. Eu não acho que esse grupo de 23 que morreram, se estavam armados, ele não ia atirar, porque ele entra numa mentalidade coletiva e ele entra naquela mentalidade coletiva. Aí que entra a psicologia. O ser humano, ele é muito direcionado pelo meio, pelo momento. E quando a gente está aqui sentado, gostoso, olha, estamos discutindo, o jogador podia ter chutado a bola antes. É muito cômodo. Então, é muito complexo. Eu gostei da postura agora do Rildo. Não defendemos bandido, não defendemos traficante. Lógico, eu como médico, eu trato dos dois. Se chegar lá um bandido e se chegar um policial, eu vou tratar dos dois. Eu vou dar anestesia nos dois, suturar os dois e tentar dar conforto para os dois. São seres humanos. E eu acho que a gente deve lembrar isso. A gente deve humanizar mais, e é o que fazem algumas ONGs, algumas pessoas que vão na favela, dão aula de música, dão aula de pintura, tentam socializar aquelas pessoas. E a gente precisa de quem? Do Estado para nos ajudar, esse preparo. Mas eu não acho, eu só discordo nisso que naquele momento não tem bonzinho, nem de um lado nem do outro. E quanto ao coronel, ele tem uma postura militar. Eu também não gosto de banalizar que morreu porque é bandido e pronto. Não, eu acho que morreu um ser humano, a gente deve analisar como melhorar isso, como diminuir, como o coronel Humberto explicou bem, tem uma punição, tem uma investigação, tem todo um conjunto. Mas aí de volta, quem que vai falar primeiro que matou o suspeito com um fuzil na mão? Nós estamos com um problema muito grande de imprensa, que ela dá a notícia tendenciosa e ela não fala do fato, ela já gera uma tendência, entendeu? Isso que a gente precisaria conversar, debater, brigar para isso mudar. Essa é a minha opinião. Priscila, por favor, o resultado final da nossa pesquisa, e lembrando que semana que vem a gente continua com esse tema, com a presença de outros convidados ilustres como os de hoje. Olha, 25% disseram que sim, houve abuso, e outros 75% afirmaram que não. Doutor? Então, o resultado final da nossa pesquisa, 25% acham que ocorreu o abuso, um excesso na operação da Vila Cruzeiro,
por parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro e 75% acha que não. Ou seja, 1/4, né, dos participantes do programa acham que ocorreu um abuso e 3/4 acham que não, que a polícia agiu como deveria ter agido. Lembrando mais uma vez, semana que vem a gente vai continuar com esse tema. Vamos manter a nossa pesquisa em aberto, tá? Queria pedir à produção para o pessoal ir votando também. E na próxima semana a gente vai divulgar o resultado também, acumulado tanto dessa quanto da outra semana. Você pode ir dando sua opinião, pode ir manifestando aí sua opinião, mandando seu voto para cá. Nós vamos continuar com esse tema. E queria também, já me despedindo, agradecendo muito a presença da Priscila, a presença dos nossos convidados, do Humberto, do Rio, do Luciano. Foi um prazer enorme poder contar com a presença, com a opinião de vocês. Eu creio que hoje o nosso telespectador sai bem informado. Eu acho que a nossa função é essa. Nós temos que passar ao telespectador, à população, a verdade, a informação. O que aconteceu, como acontece, se teve erro, onde teve erro, onde pode melhorar, onde não pode melhorar, como a gente deve tratar o assunto num todo, não pegando pontos isolados aqui e ali, porque o interesse nosso é esse, é que a população tenha uma vida melhor, que a polícia trabalhe também de uma forma mais eficaz e mais segura, porque o maior beneficiado somos nós, os cidadãos, os contribuintes. Uma boa noite a todos, foi um prazer recebê-los aí. E lembrando, você pode acompanhar a nossa programação, o programa Na Sua Opinião, através do nosso canal no YouTube, que vai aparecer agora. Nesse canal do YouTube você assiste tanto os programas já veiculados, como também o programa que é transmitido ao vivo. Uma boa noite a vocês e, querendo Deus, na próxima quarta-feira estaremos novamente aqui às 10 da noite. Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.